Olá! Oi? Dá pra ouvir? Guíe nuestro camino con confianza y entrega hacia nuestro destino, reconociendo. Boa noite, Isabela. Oi, Isa! Elevando nuestras fuerzas y honrando quien soy, reconociendo a mis hermanas, compartiendo la visión, elevando nuestras fuerzas y honrando quien soy. Somos medicinas, sagradas medicinas. Que linda que você tá, amiga! Esta vida somos medicina. Foto de xícara amarela também, ó. Amarela da cor do corpo lúteo. Em homenagem. Oi, Érica. Oi, Dali. Sejam bem-vindas. Oi, Érica! A Érica tá na fase de donzela ainda, né, Érica? A Érica fez 14 ou 15, amiga? Ah, que linda. Oi, Ana. Sim, bem linda. Ai, coisa boa, né? Poder já ter esse conhecimento tão nova. Oi, Mari. Oi, Ana. Eu mando pra elas, tipo, Yara. tá na hora da live. Certo, vou entrar um pouquinho que essa Marte não para de me incomodar. 15! Que linda! E linda mesmo. Boa noite, Vitória. Vitória é uma deusa também. Adoro esse assunto. Tu Ai, que tem bom. cólica ainda, Érica? Eu lembro que você tinha uma cólica bem forte. Oi, Mari, Mari. não consegui acompanhar a tua live porque estava na correria aqui. Eu vi que tu tá fazendo uma semana também, né? Isso aí. A Mari, para quem não sabe, dá um curso de mecânica para mulheres que é de tirar o chapéu. Ai, eu sou louca pra fazer. Ainda vou fazer No esse próximo curso. passo. É muito Muito bom. legal. Eu ficava assim, como é que ela sabe tudo isso? Muito legal. É uma ideia incrível. Nossa, eu apaixonei de saber. Olha, tem Olha, a Érica bastante. tem tanta cólica que não consegue levantar às vezes, querida. Fica até o final, a gente vai dar umas dicas. E tem que fazer as dicas e não pedir pra mãe fazer. É, até porque não vai funcionar, né? Mas diz, ai, eu tô com cólica, faz um chá pra mim. Ah, é. Ah, mas daí a mamãe pode fazer. O que um colinho Mas de às mãe não vezes, resolve, né? é, mas as É, mães às vezes estão tão atarefadas, né? Ah, e essa semana eu atendi uma moça de Curitiba que a filha dela de 11 anos teve a menarca dela essa semana, acho que foi na segunda, e ela fez uma tenda vermelha pra ela em casa, pra comemorar a chegada do ai, sangue. que Boa noite, lindo! Aline. Bem lindo, me mandou fotos, consegui chegar. Consegui chegar. Que bom. Ai, hoje eu tô nervosa. É, é a ansiedade do último dia. É, pode ser. O E áudio tá bom, Marti? Eu vou perguntar de novo porque eu fico preocupada. pra O meu mim tá bom? tá, e o meu? Tá. O teu tá bom também. Vamos abrindo? Vamos, podemos começar. Já temos 8 mulheres. Ahn, que horas são agora? 25. 28. Ai, o meu Nossa, o tá meu tá adiantado, 25. 3 minutos. Ah, né? 3 minutos. Então, assim, meninas, cliquem nesse aviãozinho
e façam essa live chegar para mais mulheres, porque esse movimento ele é muito bonito, ele é muito poderoso, ele traz muita cura. Se a gente conseguir chegar em 25 pessoas assistindo a live, 25 espectadores, eu vou fazer um sorteio de um kit de calcinha e absorventes, tá? Não sei como que eu vou fazer o sorteio, mas eu vou fazer. E, e quando chegar nos 25, não, eu tô, né? Quando chegar nos 25, não sei nem se eu vou chegar a 10. Eu vou pedir para vocês tirarem um print da tela e marcarem nos stories de vocês. E a gente vai fazer esse movimento ficar grande e mais poderoso ainda. Ah, Isa, querida, sou de Curitiba também. Minha filha tem 11 anos. Estou na guarda da menarca. Tem grupo de apoio para mães e filhas para falar deste assunto? Não temos ainda, Tem mas no olha que ideia. Telegram. Deixa pro final nosso. Não temos Mandei ainda pro um grupo de Carol. apoio, mas vamos providenciar. Nós estamos nos articulando. Estamos. Fica até o Tem final, um, Isa, que nós temos surpresa. um- tem um ritual de menarca que eu conheço, que é a cama de flores. Já ouviram falar? Não, me conta que eu também vou passar por isso. Todas nós. Nossa, a minha fica brava. Por que eu não tenho sangue na peleleca? Ela fala. Oh, meu Deus. Que fofo. É que né? Me vê curtindo isso, né? Daí ela acha que ela Olha não vê a hora de. como que significa diferente, né? Quando a gente vive isso de uma forma mais leve. E foi o Sim. que me moveu com mais força, sabe, para esse lado, porque eu queria muito que fosse diferente para minha filha. Então eu comecei a transformar em mim, né? Porque não que eu nunca odiei, né, em nenhum momento, mas também foi aquela coisa, fui ensinada de um jeito, era vergonha, aquilo tudo, né, que a gente comentou na primeira live. Então eu queria que fosse diferente para ela. E já é para os meus filhos, porque eu já falo para eles, eu já mostro para eles, eu já esse fio na frente Uhum. aqui. Não esconde, né? E Também não faz esconde. toda a diferença. Eles também têm que crescer entendendo que esse assunto é normal, né, e natural. E é Uhum. isso. Não E sei se não mais tem alguma. nojo, né? Uhum. Vamos Então abrir, então? vamos. Então, boa noite, mulheres que chegaram até agora. Bem-vindas. Bom, nós começamos a nossa quarta e última live da nossa semana de menstruação consciente. O tema hoje vai ser a gente completar os arquétipos que nós iniciamos ontem. Hoje a gente vai falar do último arquétipo e da TPM, né? Que na verdade estão juntos. E aí, nesse assunto, a gente vai entrar em algumas dicas, alguns detalhes, né? O que é normal, o que não é. A gente quer que vocês interajam com a gente para a gente poder também conseguir ajudar de alguma forma. Mas para quem não assistiu as lives anteriores, ficou salvas no GTV, porque a gente formulou de uma forma que ficou bem, como é que fala, sequencial, assim, né, Marti? É bem importante começar lá na primeira e entender todo o processo para chegar aqui e não ficar, tipo, o que elas estão falando, essas loucas, né? Então, para entender todo, para fazer sentido, é bacana vocês assistirem lá do começo, para realmente isso chegar e tocar vocês de alguma forma. Faz parte. E aí. O meu marido esquece que tem live dele. Chega assim, já começou? Sim, ontem a minha veio bater na minha porta também antes da hora. Então, todo esse assunto ele foi feito de uma forma para fazer sentido num contexto geral, tá? Então a gente começou falando lá do ciclo menstrual e os seus tabus e como isso influenciou para nós. Depois a gente falou as ferramentas para a gente fazer as pazes com esse ciclo, a gente conseguir se reconectar com a nossa menstruação. E aí ontem a gente aprofundou um pouquinho mais nos arquétipos, nas fases da lua e como que isso influencia também o nosso ciclo menstrual. Ontem falamos das 3 primeiras, né? E hoje vamos falar então. Então ontem nós falamos da lua nova, que é a nossa menstruação, a lua crescente, a lua cheia, que é a ovulação, e hoje vamos para a lua minguante para nós fechar o nosso ciclo.
Marte, tu quer fazer aquela leitura agora, antes de eu começar? Sim. Será que vai dar tempo? Vai, né? Vou falar rapidinho. Gente, desculpa. Ai. Eu falei que hoje eu tô super atacada da rinite, né, Marti? Vou ter umas crises aqui, gente, não liguem. Não, vou falar da parte fisiológica primeiro. Tá. Depois que você falar dos arquétipos, eu conto o conto de Inanna, que é um mito muito, muito antigo. Então, a terceira fase do ciclo menstrual, a gente chama de fase lútea, porque a partir do momento em que o folículo libera o ovócito, o óvulo, ele se torna um corpo lúteo. E ele passa a liberar a progesterona, que quando o óvulo é fecundado, é o hormônio que mantém o endométrio na sua formação, que vai formando o endométrio, vai deixando ele cada vez mais cheinho, para receber o embrião que vai formar um bebê. Nossa, eu reli hoje o mito de Inanna. Sério? Olha que legal! Então, tu me ajuda. Porque eu faz muito tempo que li. Mas eu acho muito fantástico. E aí, essa fase lútea, que inicia no exato momento em que o folículo libera o ovócito e vai até o momento em que a gente menstrua, em que o sangue desce, ela normalmente dura 14 dias. Ela pode durar de 13 a 16 dias, mas o normal dela é 14 dias. Então, o que muda, geralmente, é a fase folicular, que é a parte do ciclo do primeiro dia da menstruação até a ovulação. Então, nessa fase, o endométrio ele vai se formando através da liberação da progesterona, e a progesterona ativa, quando ela está ativa, ela vai minimizando o hormônio luteinizante, que é o FH, e aí, com o passar dos dias, a progesterona vai baixando, porque o corpo percebe que não tem uma fecundação, quando não há fecundação, e esse endométrio ele vai descamando até que aconteça a menstruação e daí acaba descendo sangue com células do endométrio e começa tudo de novo. Isso aí. Então, vai para energia. Essa fase, a gente começou ontem falando dos arquétipos, né, da nossa influência lunar. Essa fase, então, que seria a nossa TPM, a nossa fase pré-menstrual, ela é o arquétipo da feiticeira. E esse arquétipo, ele é bem poderoso quando a gente sabe usá-lo e percebê-lo, né? Então, é sintonizado com a lua minguante e seria também o outono, ou seja, é deixar cair as folhas e guardar energia para poder florescer novamente no novo ciclo. Esse arquétipo, ele é a sombra de todos os outros. Por isso que essa fase, ela costuma ser mais difícil, porque é realmente a gente ficar cara a cara com a nossa sombra. E ele pode ser chamado até da parte furiosa e indomável do feminino. Então, é quando a gente é verdadeiramente o que a gente é. E isso assusta, né? Porque na minha TPM eu fico louca, fico muito braba. Na verdade, o que acontece? Esse momento, ele vem para nos mostrar o que a gente tentou protelar, o que a gente tentou omitir, o que a gente tentou negar durante o mês todo. Então, às vezes, uma situação, ou mesmo um comportamento nosso, que a gente vai empurrando com a barriga, chega nessa fase e não adianta, a gente vai ficar de frente com isso. E não tem jeito. Então, tudo que vem como crítica, como frustração, como impaciência, na verdade, um aviso daquilo que tu precisa olhar
no teu ciclo, no teu mês e mudar e transformar. E a feiticeira, ela é a alquimista, que vai lá nas profundezas do nosso interior e consegue então fazer essa transmutação daquilo que já não me serve mais, do que não é mais desejável, para algo realmente valioso. Oi, gente, estou no mamazinho e sem fone. Tá bom, Mari? Querida. Então, se a gente souber ouvir o que o nosso corpo está nos dizendo, o que essa fase vem nos dizer, ela vem para nos trazer realmente grandes lições de recomeço, né? Pra gente, na verdade, essa fase é a hora que a gente está morrendo, é a hora que a gente está deixando morrer, deixando cair, né? Então, ela também nos fala em desacelerar, porque a gente começa a voltar a nossa energia para dentro de nós e a nossa energia começa a ficar mais baixa. Então, a gente tem que começar a desacelerar o nosso ritmo para que a gente consiga chegar, então, na nossa próxima lua, já nesse ritmo mais gentil com a gente mesmo, né? Então, também é um momento da gente parar. Por que a nossa energia se volta para dentro? Porque eu preciso estar olhando para dentro de mim para eu conseguir perceber o que eu estou colhendo de todo esse ciclo, né? Que a gente começou lá na menstruação a plantar, a semear, e depois na crescente a gente adubou, e daí na cheia foi aquele ápice, e aí a gente colhe. E aí agora eu vou observar o que eu colhi nesse ciclo, o que vingou nesse ciclo, o que deu certo e o que não deu certo. Para depois, então, quando chega a minha nova lunação, eu deixar aí, como a gente explicou ontem. Então, esse é esse momento de olhar para dentro profundamente, para poder observar o que foi essa colheita e o que valeu, o que não valeu. Também a gente precisa ter um pouco de cuidado para a gente não agir com impulsividade, porque como eu falei, é a nossa fase indomável. Só que não é hora de agir. A hora de agir é lá na donzela para frente, né? Então agora a gente não tem que agir, a gente tem que entender. A gente pode enxergar as situações, mas a gente tem que resolver elas aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, ver o que está acontecendo, o que serve, o que não serve. E não a hora de agir. Porque se a gente agir nesse momento, a gente vai estar agindo na impulsividade, né? E não vai ter um bom resultado. Uma maneira da gente conseguir, de repente, expressar tudo isso que a gente está vivendo, tentar tornar isso mais leve, de novo, expressões como a dança, como cantar, como desenhar, pintar, seja o que te faz, né? O que te faz feliz, o que tu gosta de fazer, mas esses tipos de expressões nos ajudam a colocar para fora o que está dentro, né? Expressar isso de alguma forma mais leve, que não seja numa explosão, né? Que não seja de uma forma ruim. E isso, tudo que eu expliquei, é o que a gente chama de TPM, né? Que chamam de tensão pré-menstrual, mas pode também ser o tempo para meditar. Eu vi uma muito boa esses tempos que eu achei o máximo, que também dizia tempo para masturbar. É tempo para se cuidar, para se amar. Não é nada de ruim. E essa terrível TPM, se vocês entenderam o que eu falei agora do arquétipo, vocês já conseguem entender o que é esses sintomas que vêm para nós. Se essa fase ela chega para nos falar a verdade daquilo que a gente tem escondido, os sintomas são o quê, então? São exatamente o nosso corpo gritando aquilo que a gente não quis ouvir ao longo de um mês inteiro, né? Às vezes a gente passa batido naquela correria, naquela loucura que a gente sabe que é a nossa vida no dia a dia, né? E vai passando e vai levando. E aí chega a TPM, minha filha, e não, pode parar. Você tem que olhar para isso, minha filha. Sabe? É assim, é cara a cara mesmo. Vamos conversar. Sim, é a fase mais criativa. Procede, com certeza. Tem mais algum comentário ali que eu perdi, será? Acho que não. Bem-vindo quem entrou depois. Perguntem se vocês ficarem com dúvida, gente. Às vezes perde um pedacinho e fica meio perdido, né? Sim. Então, todos os sintomas que a gente tem numa TPM são sintomas do nosso corpo nos falando alguma coisa. Mas isso não significa que precisa ser horrível, tá? Não precisa ser sofrido.
Então, primeiro, a gente tem que desconstruir a ideia de que mulher nasceu para sofrer, de que menstruar é horrível, dolorido e sofrido, porque não é. Pode ser que para algumas mulheres seja mais, né? E aí nós temos duas situações. Primeiro, quando a gente está completamente desconectado com o nosso ciclo menstrual, a gente vai sofrer mais. Por quê? Porque se a gente está desconectado, a gente vai viver, como eu comentei numa live anterior, a gente vai tentar viver dentro dessa forma linear que a sociedade funciona. E eu vou tentar produzir, eu vou tentar render, e eu vou me forçar a fazer tudo isso, e o meu corpo não quer. E o meu corpo vai vir cada vez com mais intensidade, me dizendo para parar. O que é uma cólica? A cólica faz o quê? Deixa de cama. Né? Uma cólica intensa deixa a pessoa de cama, a pessoa não consegue nem trabalhar, não consegue ir na escola, não consegue fazer nada. Por quê? É para parar mesmo. Só que a gente precisa entender, então, o que essa cólica está querendo nos dizer. O que tu precisa diminuir? Qual que é esse ritmo que está tão intenso que precisa ser repensado? Uma dor de cabeça, a vontade de comer doce. A vontade de comer doce é muito relacionada com de que forma que tu se cuidou ao longo do mês. Se tu se deu amor ao longo do mês, se tu se olhou, se tu se deu atenção. E aí, quando a gente não faz isso ao longo do mês, chega na TPM, a gente quer suprir essa carência, porque o doce, ele nos dá essa falsa sensação de ai, que gostoso, né? De um acolhimento, de um colo. A gente pensa que é isso. E esse acolhimento foi o que a gente não se deu ao longo do mês. Essa falta foi nossa. Então, a gente chega nessa fase, a gente vai ter essa sensação, mas a gente vai entender ela. E a gente vai dizer, peraí, não é doce que eu preciso. O que eu preciso, na verdade, é me acolher. É me dar o meu colo de mãe, né? E as dores de cabeça também podem vir por a gente, de repente, estar um excesso de pensamentos, um excesso de racionalização. Antes de ontem, tu comentou da questão do coágulo também, que para ti era bem forte isso. Então, todos esses sintomas, quando a gente para e faz aquilo que a gente mencionou, primeiro mapeia nosso ciclo, conhece o nosso ciclo, aí a gente vai chegar nesses sintomas, a gente vai conseguir entender exatamente o que eles estão nos dizendo. E como que a gente vai... Que a Érica escreveu, a tua avó tem toda a razão, Érica. Ó, a minha avó costuma dizer que andar descalço, mesmo antes de chegar a essa fase, pode aumentar a minha cólica. Está certo isso? Está. Está certo. Uma das coisas... A gente já vai entrar, Érica, nas coisinhas que a gente pode fazer, nas práticas que a gente pode estar adotando para diminuir os sintomas negativos da TPM. Já já a gente fala. Continua, amiga, que tá muito bom. Tô tentando recapitular aqui. Eu nem lembro onde eu parei, gente. Do coágulo, racionalização. Mas vou aproveitar aqui que ela falou do quentinho. Quando a gente conhece esse ciclo, a gente sabe que a gente precisa cuidar dessa fase pré-menstrual para que a gente não chegue na fase menstrual e sofra. Então já começa esse cuidado antes, esse aquecer, isso de manter o corpo quente, da gente começar a tomar um chá, porque o nosso corpo ele precisa se manter com a temperatura um pouquinho mais alta nesse período, justamente porque aquecendo o ventre ele não vai sofrer tanto, porque ele vai passar por um processo inflamatório, que é a descamação do útero. Então tudo isso despende muita energia do nosso corpo também. E aí a gente vai estar cuidando antes de chegar no momento da menstruação, para que quando chegue a gente não tenha esses sintomas ou a gente tenha eles com menos intensidade. Então o pé descalço, pegar frio, os chazinhos quentes são ótimos nesse caso. Eu acho que toda mulher já usou uma bolsinha de água quente quando tem uma cólica. Aí entram alguns chás específicos. Nem sei se eu já posso chegar nessa parte, Marta, já tô. Mas enfim, alguns chás que são específicos para cada coisa, para cada fase. Então, tem o chá de gengibre, de artemisia, que são anti-inflamatórios, que vão ajudar nessa cólica. A gente já começa tomando antes, a gente já vai preparando o nosso corpo para esse momento.
Então o que recado que a gente está dando para o nosso corpo? Eu estou cuidando de ti. Eu sei que tu vai passar por esse processo e a gente está junto, eu estou cuidando, sabe? Porque é exatamente isso. Se eu simplesmente espero chegar o dia, aí ele vai responder, né? E por exemplo, o chá para dor de cabeça, o chá de gengibre também ajuda. Fazer escalda-pés é maravilhoso tanto para cólica quanto para dor de cabeça. Então, daí no final a gente passa receitinha se as meninas quiserem, né, tiverem alguma dúvida. E aí depois a gente fala um pouco da alimentação também, né, Marte? Acho que é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, peça e aí a Marte pode falar o conto dela. A TPM é entrar no nosso submundo. A gente foi educada para achar a sombra, para fugir da sombra, né? Não, isso tudo é pecado. A gente precisa ser uma pessoa boa, a gente precisa ser uma mulher obediente, boazinha, bondosa, amorosa, generosa. Ah, nós não somos isso. Nós somos boas e más. Nós temos a luz e a sombra. E quando eu escondo a sombra debaixo quando eu escondo a sujeira embaixo do tapete, vai chegar uma hora em que alguém vai puxar o tapete e vai me mostrar aquela sujeira. Quando eu fujo da sombra, ela vai me dominar. Quanto mais medo eu tiver da sombra, mais ela vai me dominar. Então a fase da TPM, ela, né? mais eu me torno ela. Então essa fase da TPM, ela vem pra gente entrar mesmo lá e olhar de frente o que não tá legal. Olhar de frente a nossa raiva, olhar de frente a nossa necessidade de atenção, porque a gente tem isso, né? E a gente passou o mês inteiro e acabou relevando, chegou naquele momento, não tem como relevar, explode. Agora, uma coisa bem interessante é de você estar consciente o mês inteiro dos teus sentimentos, das tuas emoções, que daí você vai chegar na fase da TPM, você vai sentir, mas você vai conseguir se observar. Você não vai ficar nesse padrão, você vai sair e vai olhar e vai dizer, poxa, mas por que eu tô... Não tem sentido eu estar tão irritada assim. E mesmo você sentindo aquilo, você vai se acalmando. Pelo menos pra mim isso funciona. E Nana foi indo pro conto, então. E Nana é uma das deusas mais antigas, é uma deusa suméria. A Sofia tá aí? Dê só um oi lá, ó. Oi, linda! Ai, que amor! É uma deusa que ela o mito dela vem de mais ou menos uns 3.000 anos antes de Cristo. E ela era uma rainha, cheia das suas conquistas. Ela era muito, muito guerreira, muito conquistadora, muito... o que nós chamaríamos hoje de uma mulher empreendedora. Ela queria vitórias, ela queria conquistas. E ela tinha muito orgulho das vitórias dela, das joias, das roupas, da coroa, do cetro. E Nana tinha uma irmã gêmea que morava no submundo, que é a Esqueriel. Me ajude, quem leu o conto? Ereskigel. Era irmã gêmea da Inanna e morava no submundo. E Nana, conquistadora como era, ela quis entrar, conhecer o submundo. E ela colocou as melhores vestes de rainha dela, as joias de lápis lazuli dela, coroa, cetro, e foi. Chegou no portal do submundo, o guardião falou: que você quer aqui? Eu vim visitar a minha irmã. E ele foi lá, avisou a Ereskigel, e ela falou, tá, pode mandar ela entrar. E havia 7 portais para chegar até o trono da Ereskigel. E Nana foi passando os portais, e todo portal que ela passava, ela era obrigada a tirar alguma coisa do que ela trazia, do que ela estava vestindo. Vestido,
a coroa, as joias, o cetro, até que ela chegou na frente do trono da irmã dela, completamente nua e curvada. E Ereskigel, deusa do inferno, do submundo, olhou para ela com um olhar fulminante e matou Nana. E antes dela descer, ela deixou dito para a fiel escudeira dela que se ela não voltasse em 3 dias, era para mandar ajuda. E demorou, passou 3 dias, e a escudeira dela falou, gente, a Nana desceu pro submundo, não voltou, vamos ajudar, vamos ver o que dá pra fazer. E o pai delas criou 2 monstros, 2 demônios que foram atrás de Nana. E quando eles chegaram no submundo, eles viram Inanna morta, e Ereskigel gritando de dor, porque Inanna é deusa da fertilidade, é deusa da sexualidade, deusa da vida, do céu e da terra. E como Inanna estava morta, Ereskigel começou a sentir as dores de gerar uma vida. E ela gritava, ai que dor, ai que dor, ai que dor. E os demônios se compadeceram de Ereskigel. E Ereskigel se comoveu com esse compadecimento deles e resolveu devolver a vida a Inanna. E os demônios levaram Inanna de volta para a terra dos vivos. O que esse conto ele tem a ver com a TPM? TPM é o momento da gente se despir do nosso ego, das nossas conquistas, dos nossos orgulhos. É hora de descer do salto e se enxergar como a gente é de verdade. Nua, sem carregar nada. E aprender com a humildade, aprender com a compaixão, porque muito do que a gente sente durante a TPM vem do ego, né, Pri? Vem de uma arrogância, de um sentimento de... Quando a gente se irrita com alguma coisa é porque a gente está se achando superior ao outro. Que o outro não fez o que ele deveria ter feito para mim. Ou como ele ousa falar uma coisa. Como a pessoa ousa falar uma coisa dessas para mim. E eu me irrito. Me colocando superior. Numa posição superior. Então, quando eu volto para minha casa, que é a minha casa, eu nua, sem nada, carregando só o que eu tenho em mim, dentro de mim, fica mais fácil. É isso. Oi, Felipe. Uau. Olha, temos um homem. Ai, que legal. Ontem teve também que eu reparei um. Uhum. Mas entrou rapidinho e saiu. Sim. Acho que viu o que era e ó. Fiquem, que é importante. Sim, e na verdade, a nossa TPM, ela é justamente se aceitar na integridade, né? Integralmente. Porque somos todas essas fases. Nós não somos uma, nós não podemos escolher ser uma só. Aquilo que nós falamos ontem, a gente não pode ficar vivendo uma só. E por vezes acontece, até ontem eu esqueci de comentar isso, quando tu falou da fase de ficar no negativo da mãe, às vezes a gente, na nossa sociedade, como a gente tem muitas profissões que exigem demais que a mulher esteja sempre, né, à frente, com essa energia masculina mais aflorada, né, essa energia da guerreira, que é também o arquétipo da donzela, né, que coincide ali junto, acaba às vezes ficando só nisso também. Fica preso nisso, porque o teu dia a dia... Eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, né? Exatamente. Então a gente fica também preso em arquétipos, porque às vezes o nosso dia a dia nos pede, né, esse comportamento, mas a gente esquece de que a gente precisa passar por todo o nosso ciclo e olhar para pelo menos da porta para dentro, né? Pelo menos da porta para dentro da sua casa. Exatamente. É como eu falei até do autocuidado. É claro que hoje em dia a gente não consegue tirar um dia de folga no trabalho para ficar em casa curtindo o primeiro dia de menstruação e se cuidando. Né? A grande maioria das mulheres, a não ser as que são donas do próprio negócio, não podem fazer isso. Mas a gente consegue, dentro da nossa rotina em casa, nos dar um pouquinho de cuidado.
entende? A gente tem que criar esse espaço, tem que criar esses momentos. E isso entra de novo aqui quando a gente fala em amenizar sintomas de TPM. Para a gente amenizar os sintomas de TPM, a gente precisa se cuidar. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai vir te alcançar o chazinho quente, a bolsa de água quente. Somos nós que temos que perceber, saber que fase do ciclo a gente está e que a gente precisa se dar esse cuidado. E realmente começar com ele antes, né? Então, começar com esses Viu, cuidados. Érica? Então, e aí até eu lembrando, eu comentei ali, então a gente tem essas duas situações, ou a gente está muito desconectado do nosso ciclo, desse ser cíclico que somos, ou a gente não está se aceitando nesse ser cíclico que somos, e por isso a gente acaba tendo muitos sintomas intensos, mas se a gente chega e passa por esse processo de autoconhecimento, de tudo isso que a gente trouxe desde a live 1, e faz todas essas dicas que a gente até vai dar algumas a mais agora. E ainda assim, permanece, aí sim, tu tem que procurar ajuda, porque se tem uma coisa muito intensa, uma dor que é muito forte, pode existir um outro problema que seja mais profundo, né? Existe também, até me fugiu o nome, que é TP, é uma outra sigla que tem mais uma letra junto, que aí na verdade é um transtorno, é uma coisa maior, é um problema, né? E vários outros problemas ginecológicos que também têm fundo emocional, mas que aí podem ser tratados da maneira adequada. O que não pode é a gente ficar sofrendo, porque a gente achou que... O que acontece? Porque é assim mesmo. Porque é assim mesmo. Porque a gente vai no médico e tu conta os sintomas de TPM, mas é assim mesmo, é normal. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Não é para ser assim. A gente não precisa sofrer, a gente não precisa todo mês sofrer. Ali, ó, Érica, TDPM. TDPM, isso mesmo. Nossa, a Érica então tá craque já no assunto. A gente não Vamos fazer uma live, Érica? A gente não precisa aceitar esse sofrimento como parte de ser mulher. Não é assim, né? É igual essa história de que para ser mulher tem que sofre para nascer, sofre para menstruar, sofre para parir, sofre para amamentar, tudo colocaram como um sofrimento dentro de coisas que são sagradas e maravilhosas em ser mulher, né? E eles inverteram a lógica e nós acreditamos porque a gente foi sendo ensinado dessa forma. Então, o que foi a ideia de toda essa semana que a gente idealizou aqui, né, Marti? É a gente conseguir ressignificar esta menstruação na vida de vocês, para que isso seja um processo mais leve e mais gostoso, que pode ser. Não precisa ser dor e sofrimento. Pode ser amor, pode ser alegria, pode ser esse poder de conhecer o próprio ciclo. E, gente, é experiência própria. Depois que a gente conhece, que a gente entende, a gente se empodera de uma forma dessa nossa energia e a gente consegue usar e fluir de um jeito que é inexplicável. Sabe? E aí a coisa só flui realmente, igual tu falou, né, Marta? A gente nem se esforça tanto. Não faz força. Claro que tem toda a nossa parte, mas a gente sabe até em que momento que a gente tem que fazer a força. Então, isso que é muito incrível e que vocês têm essa oportunidade de estar transformando de uma forma tão simples, que é olhando para vocês e ressignificando todo esse processo que a gente aprendeu errado, né? De que a gente precisava odiar, menstruar e tudo mais. Quem está assistindo, quiser pegar um papel e uma caneta para anotar. Deixa eu ver que horas são. Meu Deus, já são 10. Para anotar umas dicas, né? Uhum. Uma coisa que a doutora Bel Said fala, que parece até meio estranho, porque se fala em chá de canela e menstruação não combina. Não, durante a menstruação mesmo não combina, não pode, porque ele aumenta o fluxo, ele é vasodilatador, então ele aumenta o fluxo do sangue. Mas antes da menstruação, um chá de canela é muito bom. Porque a canela, além dela ser anti-inflamatória, ela ajuda a soltar os líquidos do... Silvânia. os líquidos do corpo. Então, o chazinho de canela para cólicas menstruais no período pré-menstrual é muito valioso.
eu vou falar a minha experiência com a Artemisia. A Artemisia é uma planta muito antiga, que quando eu falo para as minhas amigas normalmente não sabem do que eu estou falando, mas as minhas tias, as tias do meu marido, a minha sogra, a minha mãe, todas sabem do que se trata. Porque na época delas não existia comprimidinho para cólica, não existia nada. Era na base do chá mesmo. E a Artemisia vem a palavra Artemisia vem da deusa Artemis, que é uma deusa... Ai, Pri, fala da Artemis que tu sabe falar muito bem, que eu escutei tu falando aqueles dias, vai. Ai, meu Deus. Então, Artemis é a deusa guerreira, né? É justamente essa deusa da força, do poder, de ser autossuficiente, de ser poder, não autossuficiente no sentido não preciso de ninguém, né? Não é no sentido negativo, é no sentido realmente de ser dona de si, de ser dona da sua verdade, de ser. É a guerreira, é o arquétipo da guerreira mesmo. A Artemisia me tira do mimimi. Ai, porque ninguém, não sei o que, nenê, olha Do só o que vitimismo. fizeram. Olha o que ele fez, nenê, eu sofro muito, meu Deus, não dou conta dessa casa, dessas crianças. Chá de Artemisia, pá! Chega! Chega! Dá conta sim! Vai, menina, vai! Que é muitas vezes o padrão que eu entro na TPM. Alguém mais entra nesse padrão de vítima na TPM? Diga eu! Se alguém mais sente isso também. Então, a Artemisia, para mim, eu tenho 2 pezinhos já plantados, eu consegui as mudinhas lá nas nona, e ela me tira do mimimi. Porque ela, apesar dela ser uma planta para o feminino, ela traz uma força masculina, né, Pri? Uhum. Ela traz essa da ação. A Érica. Érica, vem pegar que eu te dou uma mudinha de Artemisia. E quer ver cuidar? Quer ver? Tem que dar... Para de reclamar, vai lá e faz, né? Isso mesmo, isso mesmo. E o gengibre, como a Priscila falou, também muito, muito, muito rico. Então, assim, o que é indicado? Não mais do que 3 xícaras por dia. E você percebeu como a gente ensinou vocês fazerem o acompanhamento através... Venha, através da mandala lunar. Então, se você sabe que dia que você ovulou, e a gente sente no corpo quando ovula, isso é tão lindo, né? E aí você conta uns 4, 5 dias e você já começa a se preparar para a tua menstruação. E para você não sofrer nessa menstruação. Então, escolha, de preferência, dias em que a lua muda, faça um escalda-pés. Escalda-pés com camomila, escalda-pés de lavanda, escalda-pés da própria Artemisia, pode colocar anis. Anis também traz uma clareza mental que às vezes mas eu não gosto muito de chá. Isso. E não é bom o gosto e não é para ser bom mesmo, é para fazer bem. O chá de Artemisia, ele é amarguinho, mas dá pra colocar junto uma camomila, de repente, ou o anis. Coloca junto um outro que seja um pouquinho mais adocicado, para ir acostumando o paladar, né? Porque é bacana a gente também uma erva doce. Uhum. Não ficar, ai, que horrível, isso daí não quer mais tomar, né? Outra coisa que a gente desaprendeu totalmente são os banhos energéticos. E que fazem muito bem durante a TPM. Banho. O de camomila é fantástico, né, Pri? Então, assim, faz um chazão, pega... Ai, quanto, Marte? Não sei, faz uns 2 litros de água, pega um punhado de camomila, joga dentro. Lavanda também, lavanda dá uma baixada, dá uma acalmada. Se tu tá muito irritada, muito braba, que isso acontece, né? Ela ama o cheiro. Eu amo o cheiro também. Espinheira Santa, isso. Vão me ajudando. Quem sabe dicas vai colocando aí. Que essa troca é muito valiosa. Então faz um chazão bem forte do que tu quiser. De camomila, de lavanda. Do que mais que dá pra fazer, Prisha? A hortelã, sálvia. Pro banho é bacana quando a gente, por exemplo, já tá na semana pré-menstrual. Já tá baixando a energia, mas a gente precisa ainda dar conta de alguma coisa, né?
que nos exige um pouquinho mais, o chá de alecrim pro banho. Mas daí tem que ser um banho tipo que tu tome de manhã, tá? Não um banho da noite. Porque o alecrim, ele traz energia, ele vai nos reenergizar. Ele vai dar essa força, essa alegria, sabe? Então, se a gente já tá com aquela quedinha da energia, toma um banho de manhã e faz o chá do alecrim depois do banho. É depois que tomou o banho, tá, gente? Quem nunca fez, terminou o banho, desliga o chuveiro, joga essa água do chá que tu preparou, numa temperatura adequada, claro, né? E aí não precisa se enxaguar. E aí tem opiniões e opiniões, né, Marte? Da cabeça para baixo ou do pescoço para baixo, enfim. Normalmente é do pescoço para baixo. E joga essa erva e só desfruta da energia. Sim, e assim, de repente você tá pensando assim, não, tomar banho de chá, que é isso? Eu acredito que eu fiquei na live pra ouvir esse negócio. Gente, isso é sabedoria ancestral. Escalda-pés é sabedoria ancestral. Então, às vezes essa prática simples, que não te custa, nem dinheiro não custa, porque tu tem um negócio no quintal, o teu vizinho tem, a tua mãe tem, sei lá quem tem, é só fazer. E isso pode fazer diferença no teu dia a dia. Deixa eu fazer um comentário. Eu comentei ontem que eu sempre fui uma pessoa bem cética, né? Então, assim, cética no sentido, tipo, até coisas assim que as avós falavam e tal, eu ficava, mas porque tem coisas que são crendices, né? E tem coisas que são a sabedoria ancestral. E aí eu sempre fiquei, né, nessa de testar e tal. Então, se eu ouvisse agora tu só me dizendo, é uma sabedoria ancestral e pronto, eu ia ficar aí, sabe? Então, assim, gente, é uma sabedoria ancestral, foi passado de geração para geração, mas hoje já foi estudado pela fitoenergia e comprovado os benefícios de todas essas ervas e de todas essas formas que elas são aplicadas e que a gente está contando aqui. Então, para quem tem esse pezinho mais cético, que nem eu sempre fui, que gosta da ciência, fiquem tranquilos, porque tudo isso é embasado. Né? Então, toda a propriedade da erva, ela foi estudada e dentro da fitoenergia, ela vai funcionar, então, no escalda-pés, no banho, no chá, de formas diferentes. Mas, assim como no banho de assento, para algumas coisas, na vaporização, que são também medicinas ancestrais e que até hoje a gente pode aproveitar e usufruir disso, mas já com essa tranquilidade de conhecer a energia de cada erva a partir de estudos científicos. Outra coisa, para quem sofre muito com a cólica, percebeu que ovulou 2, 3 dias, começa a cortar queijo, iogurte, chocolate, qualquer coisa que seja derivada de leite. Assim, se tu não consegue mesmo ficar sem, experimenta um leite vegetal, um queijo branco, mas assim, só porque tá com muita vontade mesmo. E o açúcar, porque os derivados de leite e os açúcares, açúcar refinado no caso, são muito, muito, muito inflamatórios. Então, isso faz muita diferença. Muita diferença. Chocolate não pode. Não, isso é crendice. Não é crendice da avó, mas é. Eu vou compartilhar uma receita que eu, na verdade, já tinha feito para Sofia quando ela era bebê, porque eu não dava açúcar para ela. E depois eu voltei a ver ela em cursos de ginecologia natural, e enfim, que é muito interessante, é para matar essa vontade do doce. Tu pega o abacate, bem maduro, mistura com cacau, e aí, nesse caso, para nós que queremos o doce, adoça com melado de cana. Que o melado de cana é rico em ferro, então também vai entrar com essa reposição do ferro. E o abacate tem a gordura boa e o cacau vem com essa coisa do chocolate. Fica um mousse de chocolate, gente. Fica uma delícia. Pode adoçar bem, assim, pro teu gosto de ficar bem docinho mesmo, bem formiga. Mas não, pra gente não se largar pro chocolate, porque o chocolate, ele é muito mais açúcar e gordura do que cacau, né? Então, essa parte que é ruim. Ou se tu realmente precisa, então vai lá e pega um chocolate 70%, 80% e toma um pedacinho. Não uma barra, um pedacinho. Né? Pra gente tentar não se enterrar nisso. Porque, como a gente falou antes, essa vontade do doce, ela não é legítima.
né? Ela não é Foca o mesmo. açúcar, não é o açúcar que vai resolver. Então, e tem Sim. outras também, assim, por exemplo, tu pode fazer banana com aquela banana quentinha com canela e açúcar, a Uhum. maçã com canela e açúcar, todas são opções de doce que eu sei que, gente, não substitui quem gosta de um açúcar, né? Mas se a gente fizer um esforcinho, pelo menos a gente vai diminuir esse sofrimento da cólica para quem tem ela Sim, mais se você tá intensa. sofrendo, eu acho que é muito válido. Com Outra coisa que certeza. fica muito gostosa e que sacia essa larica de açúcar são legumes gratinados. Tipo a cenoura, abacate maduro mistura com cacau. Ah, tá, Isso. isso. A cenoura, a beterraba, é, abobrinha, chuchu, corta e coloca numa forma, coloca um pouquinho de azeite de oliva, coloca no forno e depois pode até colocar um salzinho ou não, se você não precisa. Dá uma sensação de saciedade do açúcar. E a banana é maravilhosa também. Uhum. A banana Uma coloca um coisa pouquinho de pasta um pode pouquinho de falar. pasta de amendoim, banana quentinha com Uhum. canela e açúcar, show. Amendoim maravilhoso também. Uhum. Uhum. E Uma coisa que assim, eu não falei, Marti, que é um pouco antes da alimentação, que eu esqueci de comentar, que também faz parte desse nosso cuidado na semana pré-menstrual, para a gente se preparar. Eu comentei ontem que a nossa fase da menstruação é a fase que a gente está mais sensível e aberto a energias, né? Então a gente vai absorver muito mais as energias externas. E isso quer dizer o quê? Que tudo que tiver na nossa volta vai nos atingir de alguma forma. Então, desde a nossa pré-menstruação, a gente começa a ter esse cuidado do que nós consumimos, não só de alimentos, mas o que nós consumimos nas mídias, o que nós consumimos de notícia, de coisa ruim mesmo, sabe? Que até vai filmes, também né? Não assistir filme atuar tudo, até pesado. mesmo músicas. Tudo que tiver essa energia mais densa vai nos afetar também, porque a nossa energia está ali mais sensível. E aí uma dica que também é muito ancestral, e gente, eu comecei a fazer isso há pouco tempo e é divino, é usar uma faixa menstrual. O que seria isso, né? Uma faixa lunar, que é mais bonito de falar, né? É a gente usar uma faixa para proteger o nosso ventre quando a gente está lunando. E aí, que ela tem de. O que faz essa faixa? Primeiro, que ela vai manter aquecido, que é o que a gente precisa, e segundo, que ela também vai fechar esse nosso chakra de energia e proteger a nossa E dá para energia. fazer ela dupla e com abertura e colocar uma camomila, uma, Exatamente. uma lavanda, pode fazer um mix de ervas e colocar dentro dela e essas ervas vão atuar. Uhum. E colocar também, quando Estão tá muito ficando intensa, gravadas, sim, no colocar Ciranda com Afeto. colocar a bolsinha de água quente ali amarradinha com a faixa, dá para ir trabalhar, gente. Põe por baixo da roupa e vai. Isso é ancestral, mas é maravilhoso, é muito gostoso. Eu fiz até com um cachecol de lã, porque eu não tinha faixa, eu fiz com um cachecol de lã, amarrei ali. Melhor sensação do mundo e dá aquela sensação de que tu tá sendo segurada, assim, sabe? Tipo, apertadinho, é muito bom, é muito bom. De alimento tem mais alguma coisa, Martim? Sobre Folhas cuidar o verdes dente. escuras, brócolis, couve, tudo que rúcula, tudo que tiver, porque vai ser rico em vitamina D. Tomar sol, não em hipótese alguma andar de pé no chão, ó, avó. E Põe no é chinelo. Meinha no pé, barriga fechada, nada de ficar andando de cropped eu não sei o que chamam lá, eu não uso mais isso. Com a barriguinha de fora, para quem tem cólica, isso é muito, muito, muito rico, tá? O que Então, a mais? gente pode depois, de repente, compartilhar as receitinhas. Se alguém esqueceu, não pegou, a gente pode passá-las por escrito Pode também. chamar também, né? Qualquer dúvida. Vamos, porque assim, tem receitinha de escalda-pés, dá para usar quem tem um pouquinho de conhecimento, usar óleos essenciais, que são maravilhosos também. Que mais? Mas é basicamente isso, né, Marte? As dicas assim de ouro. E se vocês fizerem realmente tudo isso, gente, eu garanto que vocês não vão sofrer tanto. E aí, se sofrerem,
é aquilo que eu falei, aí tem alguma coisa errada que vocês precisam procurar uma ajuda especializada mesmo. Marte, eu acho que o nosso tempo tá quase. Vamos contar a nossa novidade? Que senão a gente não Vamos. consegue, né? Eu te dou as honras, então. Vai lá. Sério? Pode. Então, a nossa ideia é criar, não só fazer só fazer 4 lives pra gente compartilhar essas sabedorias, mas da gente criar um movimento. Da gente criar um movimento de amor ao nosso ciclo, porque todas as mulheres até hoje que eu conheço, que se conectaram com o ciclo, mudaram a vida. Mudaram É uma totalmente. cura. É uma cura. É uma cura. É uma cura. Então, nós criamos, a Pri criou hoje à tarde um canal Sim, ó, deixa eu só falar Telegram. aí, ó, pedras e cristais em cima dos chakras, é verdade. Com certeza. Fale aí, Marte. Então, a Priscila criou um canal no Telegram. Você colocou na bio? Coloquei. Ah, tá. Então, quem quiser entrar no canal, entra pela bio do Instagram do Ciranda com Afeto. Eu vou colocar na minha também, eu prometo, não sei quando, mas eu vou colocar. E assim, como a gente está num período de quarentena, não está podendo se unir, a gente quer fazer um círculo de mulheres online. Então, nesse grupo do Telegram, a gente vai passar bastante informação sobre como se cuidar, como se conectar, receitinhas. A Priscila as meninas de Pato Branco têm um grupo de vaporizações, né? Vaporização vaginal. E é um grupo muito bonito, é bem de cura também, essas vaporizações. Então, quem quiser pode entrar. A gente vai começar a formar uma comunidade mesmo, tá? Então, quem quiser, vai lá. O que mais? Na verdade, a gente quer fortalecer isso, né, Marte? Unir mais mulheres, aproveitar essa onda de que a gente consegue aproximar mesmo quem está longe. Conseguir compartilhar mais conteúdo com vocês, porque tem muita coisa, tem coisas que a gente não consegue passar aqui numa live, muitos detalhes, as pessoas ficam com muitas dúvidas, às vezes a gente não consegue esclarecer, responder, e a nossa intenção é realmente ser objeto de transformação. A gente realmente quer ajudar vocês a se ressignificarem esse ciclo e a se curarem, porque é lindo demais, é transformador. E tem até uma frase que diz, né, que quando uma mulher se cura, cura todas as outras, né? Então a gente está fazendo um movimento de cura do feminino. Nossa intenção é cada vez a gente conseguir chegar em mais mulheres. Quando vocês, enfim, se vocês conhecem alguém que acha que pode estar no momento que precise disso, porque nem todo mundo está pronto para isso, nem todo mundo está pronto para esse sim, né? Para esse passo, para conseguir olhar para isso de uma outra forma, porque é um processo de desconstrução muito grande, né? Que a gente vem historicamente, né, carregando. Então a gente precisa também respeitar cada tempo, mas compartilhem com as amigas, chamem quem vocês pensam que pode querer isso nesse momento, que vai se beneficiar, porque a nossa intenção realmente é fazer essa transformação, né, no coletivo. E aí, então, vai ficar o link lá na bio, nos dois, né, depois a Marte coloca lá. Vocês acessem o canal do Telegram, a gente vai compartilhar conteúdo com vocês, porque lá o conteúdo é mais direto do que aqui no Instagram, a gente acaba perdendo muita informação, né? E aí lá a gente vai começar a formular, então, os encontros, o que a gente já está com muita ideia linda na nossa mente, muita coisa bacana para realmente conseguir transformar muitas mulheres. E é isso, eu acho, né, Marti? Hoje vamos acabar a live com mais calma e serenidade. Sim. Com 1 minuto de folga. Que bom ficar aqui com vocês. Eu falei até ontem nos stories que eu fiquei muito feliz de ter as minhas amigas de infância aqui comigo. Porque é onde a gente é formada, né? Na infância, na adolescência, essas experiências são muito fortes para o resto da nossa vida. Então, aqui tava a Érica, a Ceci, acho que a Ceci já saiu, a Ceci não menstruou Marte, ainda. Falei antes da hora, 25 segundos restantes.
Vamos ter que, ó. Beijo! Beijo. Gratidão. Tchau, gente. Senão não salva. Gratidão.